Shalom para você. Quero compartilhar hoje, nesse momento, um texto que fala sobre o Natal e sobre Jesus, né? Esse tempo é um tempo de nós pensarmos nisso. Lá em Isaías capítulo 42, o verso de 1 a 3, diz o texto assim: Eis aqui o meu servo. Então, é uma profecia de Isaías, de Deus falando com Jesus. Quem é Jesus? É o servo sofredor. É o servo que a Bíblia fala lá em Filipenses, que ele deixou toda a sua glória, veio na terra para nascer como um homem, numa manjedoura, num lugar muito simples. E a palavra servo significa aquele que serve realmente. Praticamente a palavra é doulos, escravo, aquele que está na dependência do outro. Mas o texto ainda continua dizendo, aquele a quem sustenho, aquele que Deus cuida. Então quem é esse servo? A Bíblia diz que é o meu eleito. Eleito é a eleição, é o escolhido, o chamado. Então esse servo, que é Jesus Cristo, o chamado, o eleito de Deus, foi escolhido para um determinado tempo da história da humanidade, onde Deus preparou toda a cultura, a língua, para esse servo nascer. E a Bíblia diz assim, a quem se apraz, ou a minha alma se apraz. A ideia é aquele servo eleito, escolhido, no qual a alma de Deus se alegra. Então Deus está dizendo, aí está o meu filho, aquele a quem eu amo, aquele que eu elegi, aquele que eu escolhi e que me traz alegria. Eu coloquei nele o meu espírito, eu pus nele o meu espírito. Então Deus colocou sobre Jesus o seu espírito. E diz assim, sobre ele trará a justiça aos gentios. Você sabe que até na vinda do Messias, que é Jesus, no seu nascimento, toda a história de uma religião do qual teísta de um Deus, praticamente só tinha os judeus. Esse Deus único, criador dos céus e da terra. Porque todas as nações daquela época praticamente eram politeístas, tinha vários deuses, e principalmente os romanos, né? Mas esse eleito, esse escolhido de um Deus único, de um único Criador, Deus diz que coloca nele sobre o Espírito, traz alegria em Deus e vai trazer a justiça aos gentios. Porque até naquele momento, até o nascimento de Jesus, o Messias que viria, os judeus deveriam pregar e propagar o Evangelho para todas as pessoas, mas eles falharam nisso e não conseguiram fazer isso. Então a esse vem o Messias, eleito de Deus, que traz justiça para toda a humanidade. Essa justiça que traz em Cristo Jesus. Então Jesus justificará, naquele tempo que chegaria a sua morte na cruz, ele justificaria os pecados de toda a humanidade. E ainda, Isaías 42, ainda diz assim, a cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. O que esse texto nos mostra é que lá naquela época de Jesus, a cana era usada, era um tipo de um junco que era muito usado para fazer alguns tipos de ornamentações, vasos, cestos principalmente. Então é um tipo de um junco. E quando se estava assim fazendo aquele junco que dava muito no beira do rio, principalmente no Nilo, aquele junco quebrava e a pessoa jogava fora. O pavio que fumega, naquela época não existia energia elétrica, então era um pequeno pavio dentro de um tipo de um copo de azeite, uma taça, às vezes um vaso, e se colocava o fogo. Então, num momento assim que aquele pavio ia acabando, ele fumegava. A ideia assim, só soltava a fumaça.
Sabe o que Deus está dizendo? É que esse Jesus, ele não vai desprezar aquele caniço, aquela cana que estava estragada, se jogava fora e pegava uma nova. Mas Deus não vai desprezar as pessoas, nem aqueles que são pecadores, os gentios, qualquer situação que você esteja passando ou qualquer dificuldade, porque esse escolhido de Deus, esse eleito, ele veio para isso. Enquanto a religião judaica tinha um desprezo aos gentios, Jesus vem trazer uma nova realidade. E o pavio que fumega. Então aquele pavio que praticamente estava sem fogo nenhum, a gente puxar um pouquinho dá para aproveitar. Então o texto é que aproveitaria. Então Deus não desperdiçaria ninguém, não jogaria ninguém fora. Então você que está aí me ouvindo, talvez nesse Natal é um tempo de você refletir e pensar. Como é que está a sua vida? Às vezes você acha que pode ser jogado fora, às vezes você acha que não tem nenhum valor, seja lá na sua família, no seu trabalho, não sei, talvez no seu casamento. Mas Deus diz que não vai desprezar. Aquilo que o homem desprezava, ele não vai desprezar. Quero desejar para você um Feliz Natal e lembrar que esse Jesus continua vivo, nasceu e continua vivo. Que você tenha esperança. A cana trilhada e nem o pavio que fumega, Deus diz que através da justiça de Jesus não desperdiçaria. Então, Deus te abençoe, que você tenha um ótimo Natal, tenha uma semana muito abençoada, que vale a pena você confiar, porque Deus não vai desperdiçar a sua vida. Entrega na mão dele. Shalom para você. Fique em paz em nome de Jesus.